Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, é com muita alegria que em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que tem os trabalhos doutrinários sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e o nosso Grupo de Estudos das Obras Básicas, que acontece aqui na quarta-feira, aqui nesse formato no canal e também de forma presencial na nossa casa. Então eu reforço sempre o convite, aqueles que estiverem passando por perto, que quiserem conhecer a casa, que quiserem conhecer os outros integrantes do grupo de estudos, serão muito bem-vindos. Sempre segunda, 19h30 às 20h30 e quarta, das 19h às 20 horas. Vem para cá se você estiver por perto. Vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 8º, que trata da emancipação da alma. E hoje nós vamos iniciar um resumo teórico que Kardec fez sobre os temas, os itens que são tratados nesse capítulo 8º, Emancipação da Alma. Então nós iniciamos o item que trata sobre o sonambulismo, depois sobre o êxtase e, por fim, que finalizamos as perguntas na semana anterior sobre a dupla vista ou a segunda vista. Agora Kardec faz um resumão de tudo que os espíritos deram de informação sobre sonambulismo, sobre êxtase e sobre dupla vista. E nós vamos agora iniciar esse resumo teórico para que nós possamos compreender ainda melhor esses fenômenos de emancipação da alma, ou seja, de liberdade temporária do espírito imortal que nós somos. Eu sempre lembro aqui para vocês que a leitura que eu faço aqui é da tradução do Livro dos Espíritos de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e aí de casa vocês acompanham com a tradução que vocês estiverem à mão. Então vamos lá? Vamos estudar. Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Não é pergunta, né? Porque é um resumo, mas então vamos lá. Dentro da numeração do Livro dos Espíritos será o item ou a pergunta número 455, em que Kardec começa esse resumo teórico dizendo: os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e são independentes de qualquer causa exterior conhecida. Mas em certas pessoas dotadas de uma organização especial podem ser provocadas artificialmente pela ação do agente magnético. Nesse resumo teórico, como ele é extenso, porque Kardec fez um resumão, como eu falei, dos 3 itens, sonambulismo, êxtase e dupla vista, eu vou lendo, fazendo algumas reflexões aqui com vocês. Não vou ler direto, senão ficaria ruim para a nossa compreensão. Então, a partir do momento que eu for lendo os trechos ou parágrafos, eu vou fazendo as minhas considerações, né, pessoais, as minhas reflexões, e vocês aí acompanham e fazem também as reflexões de vocês, mas não vai ser uma leitura direta como a gente costuma fazer.
Então, nesse primeiro parágrafo, Kardec está dizendo que os fenômenos do sonambulismo natural. Então, a gente já vê aí que tem um sonambulismo natural e um que não é natural. O sonambulismo natural, ele diz, e o sonambulismo pela ação do agente magnético. Então, dois tipos de sonambulismo. Aquele que naturalmente acontece para pessoas que são dotadas de uma organização especial. A gente viu isso lá na Resposta dos Espíritos. Não é qualquer pessoa. Nós todos somos médios, sim. Nós todos podemos exercer a mediunidade num certo grau. Mas tem pessoas que têm uma organização física especial, ou seja, que vem preparada aquele organismo para ter uma mediunidade mais ostensiva, que é o caso do fenômeno do sonambulismo, da êxtase ou da dupla vista. Então, voltando à leitura aqui de novo. Os fenômenos do sonambulismo natural, aquele que não é provocado, eles se produzem espontaneamente e independente de qualquer causa exterior conhecida. Então, não precisa de nenhuma ação, não precisa de nada no ambiente, nada exterior àquele que está se utilizando naquele momento, que o fenômeno está acontecendo para que isso venha a acontecer, essa dupla vista ou essa segunda vista. Principalmente nessas pessoas que são dotadas dessa organização especial. Gente, não é a pessoa que é especial. Não é especial porque tem esse tipo de mediunidade. É porque ela tem um organismo físico que tem elementos que favorecem a que isso aconteça. Para a gente não vir aqui entender e dizer assim, tá no Livro dos Espíritos que quem é médium, que tem essa faculdade da dupla vista, é dotado de algo especial, de um dom. Não. Uma organização, ou seja, o corpo físico vem com elementos que facilitam a expressão desse fenômeno. Podem ser provocados aquele que não é natural, artificialmente pela ação do agente magnético. Que é isso? Através do passe magnético, pode-se provocar essa faculdade, esse fenômeno do sonambulismo, que ele começa com o sonambulismo. Então, ele está falando nesse momento aqui do sonambulismo como aquele que é artificialmente, ou seja, aquele que é provocado por um agente magnético. Por exemplo, o passe em posição de mãos pode provocar esse fenômeno do sonambulismo. Isso é o primeiro parágrafo. Prosseguindo, Kardec vai dizer: o estado designado sobre o nome de sonambulismo magnético, aquele que é por efeito do passe, difere do sonambulismo natural, aquele que não precisa de nenhuma causa exterior para que aconteça, apenas porque o primeiro é provocado através do passe, enquanto o segundo ocorre de forma espontânea. Então, quem tem já essa faculdade, essa facilidade, porque já veio dotado de uma organização física que possibilita que isso aconteça, naturalmente o fenômeno acontece. Aquele que não, ele pode ser provocado por um passe magnético, por um agente magnético, no caso, o passe em posição de mãos. Continuando, Kardec vai dizer: o sonambulismo natural é um fato notório que ninguém pensa em colocar dúvida, apesar do caráter fenomênico que apresenta. Então, o natural não tem nenhuma dúvida. Quantas pessoas, quem já não ouviu falar, eu tinha um primo, eu tinha um irmão, eu tinha alguém que ele era sonâmbulo, de repente ele levantava, ele fazia as coisas, ele abria a geladeira, ele ia para a rua, ele falava de coisas. Então, é natural, não foi provocado por ninguém. Então, não tem nenhuma dúvida de que esse fenômeno existe e ele acontece. Não tem nada de novo. O que haveria, portanto, de mais extraordinário ou de mais irracional no
sonambulismo magnético por ser produzido artificialmente, como tantas outras coisas. Olha o que Kardec está dizendo. Porque o sonambulismo magnético, aquele que é provocado através de um agente magnético, no caso do passe, por que se estranha tanto se no sonambulismo natural a gente aceita como um fenômeno que acontece? Por que essa dificuldade de aceitar quando é feito, quando ele é provocado por uma ação do passe? Kardec diz, qual a dificuldade disso? Se o natural a gente já reconhece, a gente vê que tem e que isso realmente pode acontecer de forma natural, por que a forma provocada, ou seja, fazer com que aquele fenômeno aconteça naquele momento através de uma ação magnética, qual a diferença? O que é que tem de tão diferente, de tão estranho nisso? É o que Kardec está dizendo. Aí ele continua. Os charlatães dizem o têm explorado. Mais uma razão para não deixá-lo em suas mãos. Então, Kardec diz que quando se faz essa pergunta, por que é tão estranho aceitar o sonambulismo que é magnético, que é provocado por ação de um agente magnético, ou seja, por o passe. Por que é tão estranho de aceitar? Aí aqueles que acham estranho, que não aceitam, dizem assim, os charlatães que se aproveitam disso para dizer que naquele momento está sobre a ação desse fenômeno, quando na verdade eles estão inventando tudo isso. E não está acontecendo nada, ou seja, a pessoa vai para aplicar o passe em alguém para que aconteça esse fenômeno do sonambulismo e a pessoa não está acontecendo o fenômeno e ela finge que aquilo está acontecendo. Então, aqueles que são contra, que não acreditam, que dizem que isso não existe, está dizendo assim, como provar que isso aí não são esses charlatães que estão se aproveitando dessa situação? Aí Kardec vai dizer, mais uma razão para não deixar esse fenômeno na mão de pessoas assim, para que se possa ter um estudo sério, para que se possa ter critérios para verificar se aquilo é uma mistificação, se aquilo é um charlatanismo ou não. E continuando, ele vai dizer, quando a ciência dele tiver se apropriado, o charlatanismo terá bem menos crédito sobre as massas. Ou seja, quanto mais a gente explorar isso, estudar, criar métodos que possam ter critérios para se evitar que esse tipo de situação aconteça, mais difícil será para essas pessoas fingirem ou estarem se utilizando desse recurso para, então, quanto mais se estudar isso, quanto mais a ciência se debruçar sobre o fenômeno para entender e comprovar que ele é verídico, que ele acontece, essas pessoas que se utilizam disso não terão mais ação, diminuirá sensivelmente e elas não se utilizarão desse momento para estar enganando pessoas, ou seja, terá menos crédito sobre as massas. Seguindo, Kardec vai dizer, mas enquanto isso, como o sonambulismo natural ou artificial são um fato e contra fatos não há argumentação plausível, ele se firma malgrado a má vontade de alguns, e isso no próprio seio mesmo da ciência, em que se introduz por meio de um sem número de portas laterais, em vez de passar pela entrada principal. Quando estiver firmado, será necessário lhe conceder o direito de cidadania. Mesmo aqueles que não aceitam, mesmo aquilo que dizem que isso não tem nada a ver com ciência, contra fatos não há argumentos. Esse fenômeno acontece, seja ele de forma natural ou de forma provocada. E existem pessoas que, mesmo não estando
de forma explícita, né, que é o que diz, não entra pela porta da frente da ciência, mas existem pesquisas que estão sendo feitas, existem pessoas que estão se debruçando sobre isso, e quando isso tiver firmado, tiverem de uma forma bem robusta, bem clara, confirmada, ele diz que o fenômeno do sonambulismo, como um fenômeno de emancipação da alma, vai ter a credibilidade, vai ter a entrada pela porta principal e vai ter direito de cidadania, ou seja, reconhecida como um fenômeno do espírito, como um fenômeno que todas as pessoas estão sujeitas, porque é uma faculdade, sendo aquelas que acontece isso de forma natural, porque o seu organismo físico contém elementos que facilitam isso, ou aquela que vai ser provocada por meio de um passe magnético, em que a pessoa vai estar num local em que ela vai estar sendo manipulados fluidos para que ela possa entrar num estado alterado de consciência, num estado de emancipação da alma, e a partir daí ela possa, através do passe magnético, experimentar o fenômeno do sonambulismo. Como eu falei para vocês, esse resumo é um resumão que Kardec faz, né? Então, a gente vai de uma forma bem devagar, porque nós temos o estudo tanto aqui nesse formato, mas nós temos o estudo de forma presencial. Mesma hora que vocês estão assistindo aqui na quarta-feira às 19 horas, o grupo tá lá. E quando a gente está em grupo, né, embora vocês possam fazer isso aqui também através do chat, as pessoas fazem perguntas, fazem considerações, tiram dúvidas, então a gente não avança muito, porque no mesmo lugar que a gente para aqui, a gente para lá no grupo de forma presencial. E para que dê tempo das pessoas, como são apenas 60 minutos, 1 hora de estudo, que a gente faça essas considerações, tire dúvida, as pessoas contribuam com as suas considerações também. Nós vamos ficar aqui nesse parágrafo e claro que na semana que vem, na quarta-feira, às 19 horas, nós estaremos juntos para passear novamente, dando continuidade a esse resumão que Kardec fez para facilitar o nosso entendimento sobre esse capítulo, o capítulo 8º do livro 2º do Livro dos Espíritos, que trata da emancipação da alma, dos fenômenos de sonambulismo, êxtase e dupla vista. Começamos com o sonambulismo, ainda vamos continuar porque ainda tem muito mais coisas e depois vamos dar prosseguimento, porque afinal de contas nós não somos um grupo de leitura, nós não estamos aqui para dar conta dos capítulos e terminar o livro, nós somos um grupo de estudo que paramos, que refletimos, que fazemos outras pesquisas, que vamos buscar em outras fontes para ver o que é que a gente pode facilitar o nosso entendimento, assim como o Kardec nos ensinou com o seu método de trazer para nós as informações, para que a gente faça bom uso dessas informações nesse nosso aprendizado atual. Ok, meus amores? Então eu encontro com vocês aqui ou de forma presencial na nossa casa, onde... Escola Espírita Francisco Xavier, aonde, Sandra? Salvador, Bahia, no bairro da Cidade Nova. Quem estiver passando por perto, para a gente fazer juntos essas reflexões. E na próxima semana, na próxima quarta, 19 horas, estarmos aqui dando continuidade ao nosso estudo. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido amigo, amado Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo, meus amores, no coração de todos e até a semana que vem.